Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série nós estamos comentando possíveis contradições bíblicas, né? Situações onde parece que em um momento a Bíblia diz uma coisa e lá na frente ela se contradiz e diz outras coisas diferentes, né? Então nós estamos analisando cada caso e procurando trazer aqui uma possível solução para você. Tá certo? Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que você sabe que vão gostar de estudar a Bíblia e desse tipo de assunto quando o tema é teologia, tá certo? No vídeo de hoje em específico, nós vamos falar das genealogias de Jesus. Por que elas não batem, né? Por que deixa eu pegar outra apontadura aqui. Nós vamos falar das genealogias de Jesus. Por que não bate a genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas? Porque está diferente ali. Vamos tentar responder isso daqui, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante. Antes de entrar, só lembrando também do nosso curso básico em teologia. É um curso que eu preparei para você aprender sobre teologia, você entrar nesse mundo, você que quer aprender, quer estudar melhor a sua Bíblia, tá? Quer ter mais tempo, mas de repente você não tem tempo nem para estudar, né? Por causa da correria do dia a dia. Então ele é um curso voltado exatamente para esse tipo de pessoas. São mais de 180 aulas, vários bônus, mas porém aulas práticas, objetivas, para você estudar dentro do seu tempo, tá certo? O link vai estar aqui na descrição. Vamos lá então. Um dos primeiros desafios para quem começa a ler os evangelhos é encarar duas listas, duas genealogias de Jesus. Só que logo nos primeiros nomes surge a pergunta, como assim? José ele tem dois pais? Mateus diz que o pai de José é Jacó. Já quando você lê a de Lucas, Lucas afirma que o pai de José é Eli. E as listas seguem com nomes diferentes também, ordens invertidas e até gerações a mais ou a menos uma da outra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como pode errar em algo tão objetivo quanto uma árvore genealógica da vida de Jesus, né? O que pode estar acontecendo aí? Então, vamos investigar e vamos procurar entender. Sempre eu digo, né, que a teologia, ou Bíblia, melhor dizendo, ele é um livro fácil, tá? Mas é um livro para ser estudado. A Bíblia precisa ser estudada. Eu tenho que ter o ponto que a Bíblia não erra. A Bíblia ela não tem contradições. Mas para mim entender esse ponto, eu tenho que estudar a Bíblia. Não é sair lendo coisa com coisa, porque senão eu posso cair no erro de achar que tem alguma heresia, tá certo? Então vamos entender isso aqui. Os textos em questões vão ser Mateus 1,16, né? Teoricamente, o interessante seria você ler toda a genealogia de Mateus e de Lucas, para você entender como que elas são diferentes. Mas o texto específico em Mateus 1, está em Mateus 1,16, que diz assim, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. E em Lucas 3,23, assim, e Jesus era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Tá certo? Bom, primeira coisa que nós vamos analisar, para a gente começar a entender isso aqui, é que o livro de Mateus e o livro de Lucas, eles tinham isso aqui, objetivos diferentes, tá? Lucas, ele foca na linhagem legal de sucessão davídica, enquanto Lucas foca na linhagem natural de sangue, tá? Então, perdão, pessoal. Em você tem um foco sobre Davi. Mateus foca na linhagem legal da sucessão davídica. Por quê? Porque Mateus
ele foi escrito especialmente para o povo judeu, né? E o povo judeu aguardava o filho de Davi. Então, como o pessoal aguardava o filho de Davi, qual que era o foco em Mateus? Sempre mostrar que Jesus, ele estava cumprindo as Escrituras. Ele estava cumprindo os Velhos Testamentos. Então, sempre você vai ver expressões em Mateus assim, isso aconteceu para que se cumprisse, que foi dito nas Escrituras, e tem as referências, às vezes vem algumas referências ali. Então, o foco de Mateus é mostrar que Jesus, ele estava na linhagem de Davi. Mostrar que Jesus, ele era descendente de Davi. O foco em Lucas, ele está em mostrar a linhagem natural de sangue. Então, daqui, ó, Mateus escreve para os judeus, enquanto Lucas escreve para os gentios. Mateus enfatiza Jesus como rei, como filho de Davi, né? Enquanto Lucas enfatiza Jesus como filho do homem, como aquele que veio para salvar todas as pessoas. Mateus, então, ele começa com Abraão, exatamente para mostrar a linhagem de Israel, a linhagem de Davi, e eles verem que Jesus, ele era assim, um israelita da linhagem de Davi, ele cumpria o requisito, filho de Davi. Já Lucas vai até Adão, na sua linhagem, porque o objetivo de Lucas era mostrar Jesus como filho do homem, aquele que veio para salvar toda a humanidade, certo? Então, Mateus, ele tem uma linhagem real, uma sucessão de trono, enquanto em Lucas você tem uma linhagem biológica, uma descendência familiar. Tá, irmão Renato, mas mesmo assim, aí tem a contradição. Um local, José é filho de um, outro local, José é filho do outro. Tá, então vamos lá. A diferença entre Jacó, que está lá em Mateus, como pai de José, e Eli, que está em Lucas, ela pode ser explicada da seguinte forma. Primeiro, a teoria do levirato. O que significa a teoria do levirato? Se Eli morreu sem filhos, Jacó, possivelmente irmão de Eli, né, se casou com a viúva e teve José como descendente legal de Eli, mas filho biológico de Jacó. Isso explica porque José pode ser considerado filho de Eli numa linhagem e filho de Jacó em outra. Ou ainda, a outra explicação, que é a mais aceita, tá? É essa aqui, ó. Lucas está relatando a genealogia de Maria, mas mencionando José como genro de Eli, segundo a tradição patriarcal judaica, que ele estava só homens, tá? Então, essa é a teoria mais aceita. Quando você lê a genealogia em Mateus, você tem ali a genealogia de José. Quando você lê a genealogia de Lucas, você tem ali a genealogia de Maria. Só que, respeitando a tradição patriarcal, o que Lucas faz? Ele, ao invés de ele colocar Maria, ele coloca José. Por quê? Porque quando o homem ele casava com a filha, com a sua esposa, então o seu genro passava a ser considerado seu pai também, né? Então por isso que se você, quando nós lemos aqui, ó, você vê essa diferença, ó. Em Mateus coloca assim, Jacó gerou a José. Você vê como uma fala mais direta, né? Jacó gerou José. Já em Lucas, o texto diz assim, ó, Jesus era como se cuidava, filho de Eli, filho de José, filho de Eli. Tá? Perceba que a forma é diferente. Aqui diz que Jacó gerou, e aqui diz assim, ó, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Tá certo? Então, a teoria mais aceita é exatamente essa daqui. E eu vou explicar para você por que dessa teoria aqui ela é a mais aceita. A genealogia de Mateus segue por Salomão. Quando você lê a genealogia de Mateus, a genealogia real de Jesus, ela segue por Salomão.
A genealogia de Lucas não segue por Salomão, mas ela segue por Natã, que era outro filho de Davi, tá? Ou seja, você tem aqui duas linhagens diferentes a partir de Davi, uma legal e uma biológica, né? Isso não é um erro, isso é um propósito teológico. Mateus mostra Jesus como herdeiro do trono de Davi e Lucas mostra Jesus como homem completo, filho de Adão, vindo para salvar a humanidade. Então a Bíblia não falha, mas exige maturidade interpretativa para enxergar além da superfície. Jesus tem duas genealogias porque ele é mais do que um homem. Ele é um rei prometido dos judeus e o redentor de toda a criação. Ou seja, quando você lê em Mateus ele traz a genealogia de Jesus através de José e Lucas vai trazer a genealogia através de Maria, tá? Qual era a importância disso? Que é o ponto maior que eu queria que você entendesse aqui. Se você for parar para entender, Jesus, ele não precisaria literalmente nascer de uma virgem, né? Se nós formos entender, as profecias que dizem acerca de Jesus não dizem que ele precisava nascer de uma virgem. Mas você vai encontrar exatamente Isaías que profetiza que ele nasce de uma virgem. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é um nome chamado Jeconias. Jeconias, ele foi um rei, tá? Filho de Davi, descendente de Davi, descendente de Salomão. E Jeconias, ele vai cometer uma atrocidade tão absurda que Deus traz uma maldição sobre Jeconias. E ele diz assim que a geração de Jeconias seria extinta, nunca mais levantaria um rei dentro da geração de Jeconias. Então, quando você pega a linhagem de Davi passando por Salomão, se lá na frente levantasse um rei, esse rei não seria legítimo. Por quê? Porque ele quebraria o mandamento de Deus sobre Jeconias. Então José, ele era o herdeiro legítimo vindo de Salomão. Mas José passou por Jeconias. Então, se Jesus fosse filho biológico de José, Jesus estava quebrando uma orientação, um mandamento divino de que Jeconias não teria mais nenhum filho, não teria mais sucessores ao trono. Porém, quando você pega Maria, ela era descendente de Davi, mas não passando por Salomão, passando por Natã, que era outro filho. Dessa forma, cumpre em Maria a ideia da profecia do filho de Davi, a profecia de que não faltaria sucessores no trono de Davi, e ao mesmo tempo cumpre-se a profecia de que Jeconias não teria mais sucessor ao trono. Olha como que os mínimos detalhes faz diferença, né? Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia respeitando o seu gênero, a sua cultura e a sua intenção teológica. A aparente confusão nos ensina a importância de estudar a Escritura com seriedade e com reverência, não com superficialidade cética. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu, compartilha com outras pessoas, tá? Olha, não esqueça do nosso curso básico em teologia, vou deixar o link aqui na descrição para você. Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.